oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, muito boa noite. É uma alegria, prazer estarmos reunidos no dia de hoje. Após ouvir essa belíssima oração de Chico Xavier, que tem tudo a ver com o capítulo que nós vamos entrar neste momento, que as bênçãos se faz nos lares de cada um de vocês, trazendo bons pensamentos, até porque as palavras de Chico sempre nos inspiram a ter bons pensamentos, não é verdade? Hoje, hoje nós não teremos a presença da Janete, tá? Mas para quem está nos conhecendo hoje, quem apresenta este programa sou eu, Júnior, junto com a Janete, né? Mas hoje ela não estará presente, retornará, né, no nosso próximo encontro semana que vem. Peço que tenham junto aos seus computadores, celulares, aonde estiverem fazendo este evangelho, uma garrafa com água ou um copo com água. Nós aqui costumamos usar uma garrafa, porque daí a gente vai tomando aos pouquinhos, né, durante a semana, para poder tirar o máximo de proveito possível da água fluida, né, porque ela vai ser fluidificada no decorrer deste nosso Evangelho. Peço que, então, nesse momento, que todos serenem as suas mentes, retirem todos os pensamentos negativos, todas as tribulações durante o dia que vocês tiveram que enfrentar, problemas do trânsito, no trabalho, no serviço, em casa. Deixem a mente livre, leve, serena, sem pensar em nada. Desta forma, vocês vão poder abrir então
um caminho para com o plano espiritual. Usem sempre este método, né? Quando vocês quiserem conversar com Deus, com algum amigo do plano espiritual, tirar todos os problemas da cabeça, serenar a mente. Aí sim, a comunicação flui. Nunca vamos deixar o desespero tomar conta. O desespero só nos leva a cometer mais erros. Quando as coisas estiverem difíceis, é só a gente manter a calma, respirar fundo, porque as coisas vão se ajeitando naturalmente. Lembrem-se que ninguém está desamparado. Assim é e assim sempre será. Então nós vamos fazer agora a nossa oração de abertura. Eu vou ler aqui uma oração do livro de Mike, né? Pérolas de Preces. O nome dessa oração é Prece à Brandura e ao Amor. Pai amado, na vossa presença estamos para agradecer pelas bênçãos que nos proporcionou e pelo amor incondicional que nos oferece. Deus amado, neste mundo de provas e expiações, a violência física e moral prospera, vandalizando o nosso corpo e nossa alma. Querido Pai, sois meu refúgio. Nas vossas lições de amor, busco proteção e coragem para enfrentar a beligerância com o pacifismo, o ódio com o afeto, a arma com a flor, a desesperança com o otimismo e a dor com o amor. Pai amado, não quero revidar nem agredir. Quero perdoar e amar. Quero a arma afastar e a flor oferecer. Que a compaixão, a caridade, o amor e o perdão para com os que me agridem física e moralmente sejam meus escudos e minhas defesas. Que a lei do amor de meu Pai me sustente dos agressores do corpo e da alma, porque manso e brando sou, pois tenho no coração a vossa verdade, que me ensina, protege, guia e direciona para a vossa luz divina. Que assim seja. Vamos ler agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damascena Ferreira Júnior, né? É uma nova edição, mais fácil a leitura, como a Janete sempre diz. Nós estamos entrando hoje no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Item 1. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Item 2. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Item 3. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito aos antigos: não matem, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento.
Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Item 4. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando consequentemente a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era uma expressão de desprezo, que significava homem inútil, desprezível, e se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco. É evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção de quem pronuncia as palavras pode agravar ou atenuar a falta. Então, pergunta-se, por que uma simples palavra pode ser tão grave a ponto de merecer uma reprovação severa? É porque toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve fazer com que os homens mantenham entre si uma relação de concórdia e união. A palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade que deve existir entre todos os irmãos. Depois da humildade para com Deus, ser caridoso para com o próximo deve ser a primeira lei de todo cristão. Bom, realmente é uma pergunta, né? Por que uma palavra, no caso, a gente nem usa essa expressão raca aqui, né? Não faz parte. Mas por que uma ofensa é tão pontuada no texto que Jesus falou, né? No que ele disse? Por que ele foi tão contundente? O se tu disseres louco, merecerá o fogo do inferno. Não é pela palavra em si és louco. Ninguém está questionando a sanidade mental da outra pessoa. Ninguém está se revoltando contra um comportamento inadequado, impertinente. Mas o sentido que vem de muitos que falam algumas palavras, por mais simples que seja, tá? O sentido que eu digo é a intenção. Esse é o problema. Por que hoje é tão observado palavras discriminatórias? A gente não pode falar coisas que venham a denegrir a imagem de outra pessoa, venham a trazer-lhe tristeza no coração. Porque isso tudo afeta a lei da caridade e da bondade. A primeira frase dita no nosso texto, né, os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele está se referindo a quando o planeta Terra mesmo, né, virá um planeta de regeneração.
porque as pessoas boas vão continuar aqui. As pessoas ruins, as que têm a tendência à maldade, que não saem da maldade porque não querem sair, tá? Essas vão ir para outros lugares aonde provas e expiações continuam, mas não estarão mais aqui na terra. Então, por isso que herdarão a terra. Então, como uma pessoa que às vezes é dissimulada ao falar com outra, né? No intuito de ofender, no intuito de chamar a atenção de outras pessoas ao redor com com uma frase ou com uma palavra totalmente dissimulada, como eu disse, né? Mas totalmente precisa, sabe? Eu quero te dizer isso, eu quero te cutucar ali. Isso tudo, gente, demonstra o quanto essa pessoa é ignorante. O quanto ela ainda não sabe conviver com outros, não sabe respeitar diferenças. O quanto essa pessoa é egoísta para querer que as coisas sejam do jeito dela, da forma dela, e que o mundo ideal é como ela imagina. Esse não é nem egoísmo, né? Isso já é uma... não posso nem sei como é que eu posso dizer isso, né? Uma arrogância, uma prepotência muito grande de se achar a pessoa mais correta, a pessoa que veio com todas as qualidades boas, enquanto que isto não é a realidade de quem está aqui neste planeta. Todos nós aqui temos falhas, todos nós temos problemas. Eu, inclusive, tenho um problema para falar a palavra problema, né? Como vai perceber. Todos nós temos os nossos dissabores, mas a gente não pode sair por aí agredindo os outros. No caso aqui do texto, ele cita até o fato de não devemos nem revidar palavras, né? Viu que tudo girou em torno de palavras. O quanto é importante aquilo que a gente fala para uma outra pessoa. Porque só quem está ouvindo os desaforos é que sente, é que sabe como dói. Porque a pessoa que está ouvindo sabe que a outra falou intencionalmente no sentido de magoar. E muitas vezes aqueles que nos são mais próximos nos atingem mais. Porque a gente abre o nosso coração e o nosso ouvido para aquelas pessoas que a gente ama. E quando a gente menos espera, é surpreendido com uma ofensa. Isso dói. Porque a ofensa de quem a gente ama passa sem nenhum filtro, sem nenhuma barreira, atinge direto. Enquanto que a ofensa de alguém que é um desafeto, que é alguém que a gente não gosta, nós nem ligamos. A gente já espera que essa pessoa tenha esse comportamento. Não quem a gente ama. Para vocês verem quanto é importante. E muitas vezes quem fala, né, não tem a vontade de falar aquilo. Por isso que tem esses pesos diferentes. Como o próprio texto diz, né? Existem pesos. Mas a palavra dita poderia não ser dita se nós soubéssemos controlar a nossa boca. Se nós soubéssemos escolher as palavras que nós vamos dizer. Se a gente escolhesse o que dizer, a gente diria coisas boas, coisas que realmente representassem, tivesse um significado importante, que acrescentassem algo. Não, mas parece que a gente usa mais para derrubar alguém, para ofender alguém, e principalmente se alguém é contrário à nossa opinião. Então cuidemos, pessoal, cuidemos sobre aquilo que a gente fala, porque tudo que a gente fala tem um efeito, tá? Tem um efeito em outros, tem efeito na vida de quem a gente ama, mas principalmente tem um efeito deletério em nós. Porque a gente vai responder por isso, tá? Como ele já começou dizendo, né? Provavelmente não estaremos num lugar decente. Não teremos uma encarnação na Terra futura de regeneração, de pessoas boas, de lugares bons, né? Onde aqui só se evolui, só luz, só coisa boa. Não. Porque a gente
só sabe lidar abaixo, né, de insultos, abaixo de um vocabulário bem grotesco, achando que isso é bonito, e não é. As palavras têm poder, e eu poderia ver esse texto de várias maneiras diferentes, mas eu resolvi falar dessa forma que eu falei hoje, né? Até porque a gente sabe que hoje em dia é muito presente pessoas falando coisas que só machucam, só denigrem e nos deixam tristes. Que não sejamos nós os emitentes, né, dessa vocalização maligna, porque isso vem do coração. Tudo que sai da nossa boca vem do coração. Já foi dito isso. O nosso espírito conduz o nosso corpo e o nosso corpo paga por ter um espírito tão perverso, tão sarcástico muitas vezes, tão sagaz em querer destruir alguma coisa. Então vamos pensar. A ideia sempre vai ser a boa convivência. Se não conseguimos conviver com o nosso semelhante, como que a gente pode querer sonhar com uma vida melhor, com uma condição boa? Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos lá. Vamos fazer agora a fluidificação da água, ou das águas, né? Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que o nosso lar fique purificado. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados ao seu lugar de merecimento e que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia, tão necessário hoje em dia, né? Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos os encarnados e desencarnados, e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças
sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do reconhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que todos aqueles que pediram as suas orações em benefício de familiares ou em benefício de si próprio sejam atendidos conforme o merecimento, conforme a benevolência divina, de forma que possam ou curar-se ou aceitar as melhores situações da vida. Que a casa de cada um seja agora um lugar de reflexão, de paz, de harmonia. Que todos sejam abençoados e irradiados com muita luz. Que tenham disposição infinita para essa semana, com muita vontade, muita força e muita coragem, para poder se superar em todos os aspectos, principalmente no aspecto de pensar no que vai dizer ao seu semelhante. Lembrem-se de que, se nós queremos herdar a terra, encarnar aqui lá na frente, quando for a regeneração, temos que merecer, temos que fazer por onde. Que Deus abençoe a todos vocês com muita luz de paz e de harmonia. São os votos meus e da Janete, que estará conosco na semana que vem. Fiquem em paz. Hoje eu não vou ler, vou falar sobre alguns comentários, tá? Vai ficar para a próxima semana, a gente se encontra e aí eu falarei das 2 semanas em sequência, ok? Fiquem todos com a paz de Deus e vamos agora ouvir o nosso passe musical com Eri Lopes. E obrigado Maria do Carmo Tribuzzi, que sempre coloca o texto para nós, e obrigado a todos que participaram. Um beijo grande no coração de todo mundo. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br